Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Ô louco meu, quem sabe faz ao vivo meu, ô louco meu. Ai, 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 quanta piada sem graça, né? Bom, vamos lá, acho que a imitação do Faustão, eu não sei o que ficou pior, né? Se foi a introdução aqui da música, essa música é do Lenine, né? Música, como é que essa música chama? O dia em que o sol morreu, é o último pôr do sol, né? É o último pôr do sol do Lenine. E a imitação do Faustão. Então não sei o que ficou pior, né? Se foi a introdução da música do Lenine ou se foi a imitação do Faustão. Acho que os dois ficaram ruins. Mas vamos lá, o que importa é a piada, né? Ainda que sem graça. Então vamos lá. Agora sim, agora nós vamos para a aula, né? Vamos aqui. Tá bom. Então vamos fazer aqui agora um resumão aqui, ó, das aulas que a gente fez até agora, tá? Do slide 1 até o 8, né? Assim, uma grande síntese de tudo que a gente viu até agora, né? Então a gente começou com o problema dos caminhos, né? Então era dado lá um digrafo G e dois vértices ST, e aí eu tinha que decidir se existia nesse digrafo G aí um caminho de S a T, né? Eu tinha que responder sim ou não, né? Aí, por exemplo, para esse caso aqui, o S sendo 0 e o T sendo 1, a resposta deveria ser sim, porque tem aqui esse caminho que a gente está vendo em vermelho, né? Agora já para esse outro digrafo aqui, a resposta teria que ser não, né? Na verdade, o digrafo é o mesmo, né? O que mudou é o par, né, de vértices. Agora é do 5 para o 4. É que ficou vermelho aqui o 0 e o 1, mas a pergunta, na verdade, é que é do 5 para o 4, né? Então, do 5 para o 4 não tem caminho. Depois, ó, tá, aqui não tem caminho. Aí depois a gente pensou, tá, mas e um certificado, assim, um jeito fácil de eu olhar para o digrafo e perceber que não tem o caminho, né? Então, por exemplo, agora para um outro exemplo aqui, eu quero saber se existe caminho do 2 para o 3, né? Aí esse certificado de inexistência do caminho, qual que era? Era um ST corte, um ST que eu falo agora é S maiúsculo e T maiúsculo, né? Então um ST corte em que os arcos do corte, então lembra que assim, os arcos desse ST corte são os arcos que tem uma ponta em S e a outra em T, tá? Então são esses arcos aqui, né? Então se todos esses arcos que estão no corte, eles têm ponta inicial em T e ponta final em S, e aí o vértice de origem lá do caminho que a gente está procurando está no S e o de destino está no T, então não tem como a gente chegar do 2 para o 3, porque todos os arcos aqui do corte estão na contramão, né? O único jeito de eu pular desse S maiúsculo para esse T maiúsculo seria por algum arco aqui. E só que todos os arcos do corte estão na contramão, né? Então isso é um jeito bem fácil de eu bater o olho nesse certificado aqui e ver que não tem o caminho do 2 para o 3, tá bom? Olhar assim um digrafo todo é muito mais complicado. Agora, se eu te der um digrafo, por maior que ele seja, né, eu te dou lá um digrafo gigantesco, e aí eu te mostro aqui um corte que tem essa propriedade, né, os arcos todos indo do T para o S, aí você consegue ver que de fato não tem o caminho, tá bom? Então é bem interessante essa ideia do certificado. E aí a gente chegou nessa conclusão, né,
de que a gente só pode ter, na verdade a gente sempre vai ter uma das duas coisas, né? Ou a gente vai ter o caminho, então dado o S e o T aí, ou a gente vai ter o caminho, ou a gente vai ter esse ST corte em que todo arco no corte tem ponta inicial em T e ponta final em S, tá bom? É uma coisa ou a outra. E aí o legal lá do algoritmo que a gente viu é que ele consegue enxergar isso e te devolver uma coisa ou outra, né? Ou ele te devolve o caminho na arborescência, né? Lembra que ele constrói aquela vetor dos pais, né? E aí com aquele vetor dos pais, você consegue olhar qual é o caminho, né? Basta você ir pegando, começa do T, né? Ver quem é o pai do T, vai vendo quem é o pai até chegar no S, né? E aí depois o ST corte, como é que a gente entregava? Eu acho que a gente construía quem era o conjunto S. Como é que era? Nossa, agora me fugiu aqui. Mais especificamente, como que a gente expressava esse corte, né? Esse ST corte. Me fugiu aqui da memória. Bom, depois a gente volta lá nos slides e vê. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia perguntar para vocês, eu tenho certeza que alguém ia lembrar. Vocês iam falar, é assim e tal. Então, porque a minha dúvida é que é assim, ó, o certificado que eu estou falando é esse aqui, né? Agora, como que a gente fazia lá no código, né? Como que a gente construía esse corte, né? Isso agora eu não estou conseguindo me lembrar, né? Eu acho que o S... Ah, tá. O S acho que era todo mundo que a gente conseguiu visitar, né? É isso. Era aquele vetor do visitado lá, né? Então, todo mundo que a gente conseguiu visitar... portanto, próprio vetor dos pais, né? Porque quem foi visitado tem um pai. Por mais que o pai seja ele mesmo, né? No caso, quando é a raiz da arborescência. Mas... então todo mundo que eu consegui visitar tem um pai. Os que não têm pai são os que eu não visitei. Então o ST corte é definido por esse próprio vetor dos pais. Tá bom conseguir lembrar. Bingo. Beleza. Depois o outro problema que a gente viu é o problema de encontrar um ciclo no digrafo, né? Eu estou tentando disfarçar aqui que fica aparecendo as notificações do Tinder aqui na minha tela, né? Tá ficando. Já é a segunda aula que acontece isso, né? Ai, ai, ai. Bom, professor também paquera, né? Também sou ser humano, né? Então vamos lá, vamos seguir. Essas notificações ficam pulando na nossa tela. Eu tenho que configurar o meu browser para não deixar mais isso acontecer. Mas vamos lá. Agora, e aí depois a gente foi estudar o problema do ciclo, né? Então decidir se um dado de grafo G possui um ciclo. Aí para esse de grafo aqui, ó, a resposta é sim, né? A gente está vendo aqui o ciclo em vermelho. Para esse outro aqui a resposta é não, né? Aí a gente, de novo, a gente cai naquele mesmo problema, né? Ver que tem um ciclo é mais fácil do que ver que não tem, né? Se eu mostro o de grafo para você e falo que não tem, como é que você acredita em mim, né? Qual é um jeito fácil de eu mostrar isso para você? Aí a gente viu que a ordenação topológica era um certificado, né? Porque a gente viu que um DAG, que é o grafo acíclico, né? O grafo dirigido acíclico, ou seja, que não tem ciclos, né? Ele admite uma ordenação topológica. Então, se eu entrego para você uma ordenação topológica, eu estou dizendo que o grafo não tem ciclos. E aí, você com a ordenação topológica na mão é mais fácil de você verificar que de fato isso é um DAG, né? Porque aí basta você fazer aquilo lá que a gente viu aí em alguma aula anterior aí, que é o quê? Eu vou olhar lá na ordenação topológica e aí o arco, ele sempre vai ter que ter a ponta inicial, né? Na ordem topológica, ela tem que estar antes da ponta final, né? Então, sei lá, por exemplo, o arco 2, 4. Então vamos ver aqui, ó, 2 e 4. Na ordenação topológica, o vértice 2, ele está na posição 2, o 4 está na posição 5. Então 2 é menor que 5. Então beleza. Aí isso vai ter que valer para todos os arcos, então eu vou checar isso aqui arco por arco. Não é um certificado tão fácil que nem aquele do corte, né, que você bate o olho e você vê,
Mas dá para verificar também, né? Você tendo paciência, né? Olhando arco por arco, você consegue ver que não tem o ciclo, tá bom? Mas eu acho que, enfim, pelo menos é algo que, sabe, dá para fazer, né? Se você tiver tendo paciência, você faz. Agora, se eu te der um digrafo gigante, né? E assim, tá, pessoal, a ideia do certificado não é assim que tipo, é algo que você tem que conseguir fazer na mão, né? Não é essa a ideia do certificado, mas é algo que seja simples, o mais simples possível para você conseguir verificar a resposta do algoritmo. Né? E se for olhar assim do ponto de vista de teoria mesmo, é algo que seja polinomial no tamanho da entrada, né? Que eu consiga verificar em tempo polinomial também. Então aqui, então voltando agora, olhando agora, fazendo olhando por essa perspectiva de algo que eu consiga fazer na mão, né? Então assim, se eu te dou um digrafo gigante e eu falo para você que não tem ciclo, você vai ficar meio perdido ali. Você não vai conseguir olhar para aquilo e falar, realmente não tem ciclo aqui. Né? Agora, se eu te der a ordenação topológica, tendo paciência, você consegue ter certeza que não tem um ciclo. Você vai olhar arco por arco e vai ver que, se valer aqui a propriedade, né, de que a ponta esquerda é menor do que a direita, na ordem topológica aqui, aí você vai chegar à conclusão que de fato não tem o ciclo no digrafo. Tá bom? E aí, de novo, a gente está de novo cá na mesma situação. Só pode ter, vai ter, né, sempre uma das duas coisas. E elas são mutuamente exclusivas, né? Mutuamente excludentes, né? Que é o quê? Ou G possui um ciclo, ou então G é um DAG e, portanto, admite uma ordenação topológica. Tá bom? É uma coisa ou outra. Então, se eu te entregar uma das duas coisas, eu estou fazendo aqui digamos, o melhor que dá para fazer, né? Aí a gente falou daquela floresta lá da busca em profundidade, a gente classificou lá os arcos, né? Então tem o arco de arborescência, arco descendente, arco de retorno, arco cruzado, né? O arco descendente era parecido, tá bom, eu vou pular aqui, vai. Vocês não, tá bom, vai, eu vou falar, vai. Só para não dizer que eu passei o slide em branco, né? Então assim, o arco da arborescência é quando eu faço a DFS. E aí a primeira vez que aquele vértice é visitado, né, aí o vértice de onde foi feita a chamada recursiva vai ser o pai dele. E aí isso aqui vai ser um arco da arborescência. E aí a raiz da arborescência, que aqui no caso é o zero, né, dessa arborescência aqui. Então quem é o pai do zero é o próprio zero. Né? Aí nessa outra arborescência, quem é a raiz dela é o 3. Então o pai do 3 é o próprio 3. Tá bom? Aí então os arcos de arborescência tem a ver com essa relação da paternidade aqui, né? Exceto na raiz, né? Porque assim, eu não tenho arco do zero para o zero, né? Então, exceto na raiz, tem a ver com essa relação da paternidade aí. E se bem que assim, essa coisa do pai dele mesmo é só um detalhe lá de implementação, porque conceitualmente o zero ele não tem pai, né? Ele é a raiz da arborescência, tá bom? É que lá no vetor a gente coloca ele como sendo o pai dele mesmo, mas conceitualmente você pode pensar que ele não tem pai, tá bom? Aí depois o arco de retorno, né? O que caracterizava o arco de retorno? Né? É que o vértice da ponta aqui desse arco, da ponta final, ele tinha sido. Ele vai ser finalizado depois do vértice que tem a ponta inicial. Tá bom? Então ele foi descoberto antes, mas ele vai ser finalizado depois. Então isso indica que tem o caminho aqui na arborescência, né? Então um arco de retorno. Aí o arco cruzado é quando a ponta final ela já foi finalizada, né? Então eu vou visitar, eu estou no 7, né? Aí quando eu vou olhar esse arco aqui, o 1 ele não só foi descoberto, que nem nesse caso aqui, né? O 5 tinha sido descoberto, mas ele já foi finalizado, tá? Então se ele já foi finalizado, aí vai ser arco cruzado, tá bom? Então arco cruzado ele não tem relação de ancestralidade, né? Que aqui no caso o 5 é ancestral do 1. Né? No arco de retorno, ele sempre vai retornar para um ancestral do vértice de onde ele sai. Né?
Agora o arco cruzado não tem relação de ancestralidade. E o arco descendente ele é só digamos, um corta-caminho aqui na arborescência, tá bom? Então ele vai para um descendente, mas não pode ser o descendente direto, que aí o descendente direto é o arco da arborescência, né? Tá bom? Então eram esses os tipos aí de arcos da floresta de busca em profundidade. Tá bom? Acho que foi tudo isso que a gente viu, né? Agora a gente vai falar de ciclos em grafos. Tomando minha aguinha aqui. Ciclos em grafos, não em digrafos, né? Agora a gente está falando de grafos mesmo, né? Então lembra que no grafo a gente tem os arcos antiparalelos, né? Para todo arco que vai de um vértice para o outro, eu vou ter o outro arco voltando também, né? E aí a gente pode desenhar o grafo assim, sem as pontas, né, dos arcos. A gente vai chamar de aresta, né? Aí a aresta, ela representa o arco que vai e o arco que vem, né? Tá bom. Então aí agora falando do comprimento dos ciclos, né? Então o comprimento de um caminho é o número de arcos no caminho contando-se as repetições, tá? Isso porque um caminho pode ter repetição, né, dos arcos. Então, por exemplo, esse caminho aqui, ó, ele vai do 2 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 4 e do 4 para o 5, né? Então, qual o comprimento desse caminho? 6, tá? Porque eu passei por 6 arcos aqui nesse caminho, tá bom? Esse outro aqui, ó, tem comprimento 4, né? Do 2 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 3 e do 3 para o 5. Comprimento 4. Tá? Então essa noção de comprimento, tá bom? Ela vai se aplicar ao caminho, mas ela vai se aplicar ao ciclo também, tá? Aí a gente vai dizer que um ciclo ele é trivial se ele tem comprimento 2, tá? Então, mas aí se você for parar para pensar, o único ciclo que vai ter comprimento 2 é o ciclo quando você, assim, né, você vem por um arco aqui e volta pelo arco antiparalelo. É o único ciclo que dá para ter comprimento 2. Porque se você tiver um ciclo que envolve mais do que 2 vértices, ele não tem como ter comprimento 2, né? Lembra que para o ciclo eu tenho que voltar para o vértice de origem, né? Então se eu for para um terceiro vértice, aí eu já andei 2 arcos, né? Para eu voltar vai ter um terceiro arco. Então o único o único ciclo que vai ter comprimento 2 é esse aí que o cara vai por um arco e volta pelo arco antiparalelo. E aí esse ciclo a gente vai dizer que é um ciclo trivial, tá bom? Só que agora, quando a gente for olhar para um grafo, tá? Não para um digrafo, tá? Porque, ó, deixa eu só voltar aqui no desenho do digrafo, ó. Aqui no digrafo, isso aqui a gente considera isso como um ciclo do digrafo. Vocês lembram que o ciclo é caracterizado lá pelo arco de retorno, né? Então todo arco de retorno ele está envolvido em algum ciclo. E todo ciclo tem pelo menos um arco de retorno envolvido, né? Então no digrafo, isso aqui é um ciclo. Agora, no grafo, a gente não vai considerar isso aqui como um ciclo, tá bom? Então, no digrafo, ó, num grafo, desculpa, eu não sei se eu falei errado lá, no digrafo, ou seja, no grafo orientado, isso aqui é um ciclo. Agora, no grafo não orientado, né, isso já não vai ser ciclo mais, tá bom? Porque senão perde a graça o problema, né? Porque todas as arestas lá, elas são um par de arcos antiparalelos, né? Então, o problema de ciclo em grafo não teria sentido, né? Basta ter uma aresta lá que ia ter o ciclo. Então, obviamente que para o problema ter graça, vamos dizer assim, a gente quer procurar ciclos não triviais, né? Tá bom? Então, os ciclos triviais, eles são ignorados, tá bom? Então, aqui no caso, ó, isso aqui é um ciclo, tá? Então, 2, 1,
5, 3, 4, 2. Isso aqui é um ciclo, porque ele é um ciclo não trivial, tá? Então agora é esse problema que a gente vai querer resolver. Decidir se um dado grafo G possui um ciclo, tá bom? E aí tá entre parênteses aqui não trivial, porque obviamente agora em grafos a gente não vai mais considerar aqueles ciclos triviais, né? Então para esse de grafo, eu já falei tanto de grafo aqui no curso que agora eu preciso me condicionar a falar grafo e não de grafo. Então para esse grafo aqui, a resposta é sim, certo? Tem esse ciclo aqui. Para esse outro grafo, a resposta é não. Não tem ciclo aqui, né? Aí, qual seria o primeiro algoritmo aí que a gente resolveria o problema, né? Se a gente estivesse lá na sala, eu perguntaria para vocês, né? Como é que vocês resolvem esse problema, né? Bom, primeira ideia que vem na cabeça, aquela ideia mais simplória, né? Que é assim, remove um arco, aqui no caso é assim, né? Então vamos olhar aqui com calma. É aquela ideia de remover o arco e procurar caminho, né? Só que aqui no caso, ó, porque a gente tá, lembra que as arestas elas são pares de arcos antiparalelos, né? Então a gente está desenhando o grafo assim, né? Só que a gente, no fundo, lá, os nossos algoritmos, eles trabalham todos com digrafos, né? Então eles têm aqui os dois arcos, tá bom? Mesmo então, quando a gente fala de grafos não orientados, os nossos algoritmos vão ser iguais, eles vão olhar para os arcos, né? Eles não vão olhar para as arestas, tá bom? Então aqui no caso, aquela ideia que a gente tinha lá antes de tirar uma aresta, né? A gente usou a ideia de tirar um arco, né? Então aqui a gente não vai tirar a aresta, a gente também vai tirar o arco, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Só que aí a gente só tem que tomar cuidado aqui com qual dos arcos que a gente vai tirar, né? Então quando a gente olha um par de vértices lá adjacentes, né? Por exemplo, 2, 1, né? Aí aquela ideia de remover o arco, qual arco que a gente tem que remover, né? A gente quer procurar o caminho do 1 para o 2, né? Que não usa o arco 1, 2. Então a gente tem que tirar o arco 1, 2, não preciso tirar o arco 2, 1, tá bom? Então eu tiro o arco 1, 2 e aí eu procuro o caminho do 1 para o 2, que aí ele não vai usar esse arco aqui, certo? Aí ele vai encontrar esse outro caminho aqui. Tá bom? Então é a mesma ideia de aquela primeira ideia básica de antes, que a gente viu que era super ineficiente, né? Mas é pelo menos assim, uma ideia que resolve o problema, tá? Então eu arranco esse arco aqui do 1 para o 2, né? Então se eu estou olhando um par de vértices VW, tá? Aí eu arranco o arco do 1 para o 2 e aí eu procuro o caminho do 1 para o 2. Se existir o caminho, aí é porque tem o ciclo, tá bom? Então vamos ver o algoritmo aqui, ó. Então ele vai para todo vértice, aí ele olha o vizinho, né? E aqui, pessoal, para eu não olhar duas vezes o mesmo par, tá? Porque agora como eu tenho os arcos antiparalelos, eu vou ter o par duplicado, né? Então o 2 vai estar na lista de adjacência do 0 e o 0 também vai estar na lista de adjacência do 2. Tá? Mas aí eu não vou rodar não vou fazer duas vezes a mesma coisa. Então, basta eu olhar uma forma canônica, vamos dizer assim, de representar a aresta. Tá? E aí essa forma canônica vai ser o rótulo menor, do rótulo menor para o rótulo maior, tá bom? Então por isso que tem esse if aqui, ó. Então eu pego começo para para todo vértice V, para todo vizinho W de V, e aí eu vejo se o V é menor do que o W, tá bom? Que aí eu só vou olhar os pares nessa ordem aqui, em que o V é menor do que o W, tá bom? Então quando eu... Tá, acho que vocês entenderam, né? Aí beleza, aí eu tô olhando para esse par VW, aí eu removo o arco WV e procuro o caminho de W para V, tá bom? Aqui daria na mesma, eu poderia remover o arco VW e aí eu procuraria o caminho de V para W, tá bom? Tá? Então tanto faz aqui, né? Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Então se eu remover o arco 2 para 1,
aí eu tenho que procurar o caminho do 2 para o 1. Se eu remover o arco 1 para o 2, aí eu tenho que procurar o caminho do 1 para o 2, tá bom? Beleza. Então remove o arco, procura o caminho e depois devolve o arco. É importante devolver o arco, né? Porque se você não achou o caminho aqui, ó, depois você vai testar para um novo par e aí o caminho que você vai procurar às vezes vai precisar daquele arco que você tinha removido na iteração anterior. Então você faz o teste e depois reinsere o arco, né? Tá bom? E aí se deu aqui que ó, encontrou lá o caminho, aí você já para o algoritmo, tá bom? Bom, é a ideia básica lá que a gente já viu. Aí de novo a análise vai dar a mesma coisa, tá? Não vou nem me ater muito aqui aos detalhes, tá? Porque no fundo assim, de novo, né, o que é? É a complexidade do algoritmo do caminho, que é V mais A, se for vetor de lista de adjacências, né? Ou então é V ao quadrado, se for matriz de adjacências. Então vai ter a complexidade do algoritmo do caminho vezes o número de arcos do digrafo, tá bom? Vai ser o número de arcos dividido por 2, né? Porque a gente está olhando aquela forma canônica lá que eu falei, né? Não estou conseguindo voltar aqui. Aqui, né? A gente está olhando só para o caso em que o V é menor do que o W, mas também essa divisão por 2 na notação assintótica dá na mesma, né? Multiplicar por A ou multiplicar por A sobre 2 vai dar na mesma, assintoticamente, tá? Então a gente caiu naquela complexidade lá, que era ruim, né? Então obviamente não é isso que a gente quer, né? Então vamos ver como é que a gente adapta o algoritmo. Bom, a gente vai ver que assim, no fundo, não vai mudar muita coisa e acho que era o que a gente esperaria, né? Que assim, a gente já sabe resolver o problema para digrafos, já dá para perceber que a solução para grafos ela vai ser bem parecida, né? Vai ter uma coisa ou outra diferente. Então vamos ver o que é diferente aqui, né? Qual é a propriedade, né? Então aqui, ó, a função tem por base a função que a gente vai fazer, né? Que devolve 1 se existe o ciclo não trivial e 0 caso contrário, né? Nesse dado grafo G. Então qual é a propriedade que ela vai se basear? Então a função tem por base a seguinte observação. Em relação a qualquer floresta DFS, todo arco de retorno que não é antiparalelo a um arco da arborescência pertence a um ciclo não trivial. E todo ciclo não trivial tem um arco de retorno que não é antiparalelo a um arco da arborescência, tá bom? Então, assim, a mesma propriedade de antes, só muda o fato do não estar mais permitido esse arco antiparalelo aqui a um arco da arborescência, porque aí isso aqui caracterizaria um ciclo trivial. Tá bom? Então, ou seja, é a mesma coisa de antes, né? Antes a gente procurava um arco de retorno, agora a gente vai procurar um arco de retorno, só que a gente não vai mais querer, a gente vai filtrar, assim, não pode ser esse arco de retorno aqui que é antiparalelo a um arco da arborescência, tá bom? É a única coisa que vai mudar, tá? Então vamos ver o algoritmo, como vai ficar, né? Então, é a mesma coisa de antes, né? Primeiro ele zera lá o rótulo de todo mundo, né? Coloca -1, né? Para indicar que não foi rotulado ainda, não foi visitado, né? Depois, para todo vértice não visitado, ele começa aqui uma nova arborescência, né? Então, o pai do V é igual a V, isso indica que o V é raiz de uma arborescência. E aí ele chama a função cycle aqui, que é a versão 3 aqui dela, né? E aí se ela devolver 1, meu algoritmo devolve 1, né? Ou seja, se ele encontrou um ciclo nessa chamada aqui, na construção dessa arborescência, ele devolve 1, tá bom? Senão ele vai continuando aqui até terminar o algoritmo. Se ele visitou todo mundo e não encontrou nenhum ciclo, aí ele devolve 0. Então até aqui ficou idêntico ao que estava antes. Vamos ver agora essa função recursiva aqui. Então a primeira coisa que a função faz, coloca lá o rótulo 1 no vértice para indicar que agora ele foi visitado, olha todos os vizinhos dele, né? Então para cada vizinho desse vértice que eu estou visitando agora, aí eu vejo, esse vizinho não foi visitado ainda? Não. Tá, então agora eu sou o pai dele e aí eu faço a chamada recursiva para ele. E aí se me devolver 1 dessa chamada, eu devolvo 1 aqui. Se ele não foi visitado ainda,
Aí aqui, ó, vou até parar aqui, ó, para voltar para o slide da aula anterior aqui. Quer ver? Eu deixei até aberto aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Então aqui, ó, na aula anterior, ó, quando... Deixa eu aumentar aqui, ó. Nesse ponto... Calma aí que o computador deu uma... Tá pensando. Ó, nesse ponto... Não, para aí, cara. Nesse ponto aqui, ó, quando o W ainda não foi visitado, né? Aí ele vem então pro... Agora vem o else disso, ou seja, eu tô olhando para um vizinho que já foi visitado, né? Aí o que ele fazia aqui antes dele dar o return 1 aqui, ó? Ele via se esse W ainda não foi finalizado, né? Porque aqui tinha a possibilidade dele ser um arco cruzado, né? Porque ele fala assim, se você já foi visitado e não foi finalizado ainda, então indica que você é meu ancestral, né? Então aí é arco de retorno. Mas se você já tiver sido finalizado, aí então aí é um arco cruzado, não é arco de retorno. Então por isso que ele precisava fazer essa verificação. Só que agora, como a gente está falando de um grafo não orientado, a gente não precisa mais fazer essa verificação, tá bom? Por quê? Porque se o vértice que eu estou olhando, ele está na arborescência e ele já foi, ou seja, ele já foi visitado, né? Lembra que assim, né? Como para todo o arco do grafo, agora ele vai ter o seu arco antiparalelo. Então não vai existir mais arco cruzado. Tá? Isso não está sendo dito aqui no slide, tá? Mas bom, enfim, era bom que tivesse sendo dito, mas não está. Não vai mais ter arco cruzado. Deixa eu aumentar aqui de novo. Vou botar no full screen. Não vai mais ter arco cruzado, tá bom? Porque, ó, imagina que ó, eu fiz a busca em profundidade aqui, ó, tá? Aí, ó, se tem esse arco vindo do 7 para o 1, também vai ter do 1 vindo para o 7. Então, se eu cair para cá primeiro e tem o arco do 1 para o 7, o 7 seria meu filho aqui, ó, na arborescência. Ele não ia, né? Eu saindo do 1 eu ia conseguir visitar o 7. Tá? Então esse arco cruzado não existiria. E isso vale para todos os outros arcos cruzados, tá bom? Então não vai mais existir arco cruzado, tá? Quando é grafo, tá? Então por isso que o algoritmo aqui não faz a distinção, né? Ele não se preocupa em saber se isso é um arco cruzado ou não é, tá bom? Então aqui a única coisa que ele tem que verificar é para ver se não é aquele arco de retorno que é antiparalelo a um arco da arborescência. Então, para verificar isso, é só ele olhar aqui, esse W, o pai do W sou eu, né? Sou eu o pai do W? Né? Então, se não sou eu, então isso aqui não é um ciclo trivial, tá bom? Aí eu posso devolver o 1 aqui. Beleza? Então é basicamente o mesmo algoritmo, tá bom? O que já era de se esperar. E aí a gente vai cair naquela complexidade igual lá do algoritmo do ciclo para digrafos, tá bom? Que também, por sinal, é a mesma complexidade do algoritmo de busca em profundidade, tá bom? Beleza, pessoal? Então, problema de resolver ciclos, né, de encontrar ciclos em grafos, é basicamente o mesmo algoritmo, a única diferença é que agora a gente só tem que tomar cuidado para não classificar isso aqui como ciclo, porque num grafo isso aqui, ciclo trivial, não é ciclo no grafo comum, tá bom? No grafo não orientado. Beleza? Tá bom. Aí, continuando agora. Vamos falar de florestas e de árvores, né? Então, uma floresta é um grafo sem ciclos, tá bom? Então, agora a gente está falando de grafos, tá? Então, grafos não orientados. Portanto, isso que seria um ciclo trivial não vai ser considerado como ciclo, e no nosso desenho a gente vai fazer aqui a aresta sem as pontas, né? A gente vai desenhar o arco indo e o arco voltando, tá bom? Então, quando a gente está interessado em ciclos não triviais,
tá? Então isso que a gente está vendo aqui na nossa frente é uma floresta, porque não tem nenhum ciclo, tá bom? Mas agora não faz mais sentido a gente falar de DAG, né? Quando a gente falava de grafo orientado, a não existência de ciclo implicava que aquilo ali era um DAG, né? Que era um digrafo acíclico. Agora não tem essa propriedade, não tem mais nada a ver aqui, tá? Em grafos não orientados, tá bom? Então em grafos não orientados não existe ordenação topológica, não existe nada disso, tá bom? Então uma floresta é um grafo sem ciclos não triviais, tá? Então isso aqui é uma floresta, tá bom? Propriedades. Para cada par ST de vértices de uma árvore, tá, deixa eu falar o que é uma árvore, né? Então assim, ó, aqui, ó, essa floresta, ela tem essa árvore aqui e essa árvore aqui, tá bom? Então, ó, toda árvore com V vértices tem exatamente V menos uma arestas, tá? Então, se você for ver, ó, aqui tem 5 vértices e 4 arestas. Aqui tem 6 vértices e 5 arestas. Agora, por que que isso tudo aqui não é uma árvore? Porque tem 11 vértices e não tem 10 arestas, ele tem 9 arestas, né? Tem 4 arestas daqui com mais 5 arestas daqui. Então, para ele ser uma árvore, ele teria que ter 10 arestas aqui, tá bom? Então tá faltando aresta aqui, por isso que isso tudo aqui não forma uma árvore, tá bom? Beleza. Então assim, então de novo, voltando aqui, propriedades. Para cada par ST de vértices de uma árvore, existe um só caminho simples de SAT. Tá? E aí toda árvore com V vértices tem exatamente V menos 1 arestas. Então a outra propriedade, essa outra propriedade aqui, ó, de novo. Então eu falei, né? Aqui tem uma árvore e aqui tem outra árvore. Então vamos ver essa outra propriedade aqui do caminho. Ó. Então aqui, ó, para cada par de vértices dentro desse subgrafo aqui, ó, existe um caminho, né? Então do 6 para o 7, ó, existe esse caminho. Do 6 para o 9 existe esse caminho, do 4 para o 9, qualquer par de vértices que você colocar aqui dentro vai ter um caminho. Aqui também, ó, desse subconjunto aqui, ó, desse subgrafo aqui, ó, do 2 para o 10, ó, tem esse caminho aqui, ó, tá? Do 1 para o 3, do 1 para o 2, ó, tem caminho de todos os pares, tá? Então a floresta é um grafo sem ciclos. Agora, a árvore, ela tem algo a mais aqui do que a floresta, tá? O que é esse algo a mais? Tem caminho entre todos os pares de vértices, tá? E também vale essa outra propriedade, o número de arestas aqui, tá? É exatamente V menos 1, para um conjunto de V vértices, tá bom? Então, beleza. Isso a gente tem que lembrar, tá, pessoal? Então, quando eu falar para você, ó, uma árvore, ela não tem ciclos, né? Você tem que saber. Se eu falar para você, estou te dando uma árvore, na tua cabeça você já tem que saber. Então não tem ciclo. Então tem caminho entre todos os pares de vértices. Então se essa árvore tem V vértices, ela tem V menos uma arestas, tá bom? Então tudo isso tem que estar na tua cabeça quando eu falar que eu estou te dando uma árvore, tá? Se eu te falar que eu tenho uma floresta, aí a única coisa que você vai poder me falar é que não tem ciclos, tá bom? Beleza. Conclusão aqui, ó. Então, para todo grafo G, vale uma e apenas uma das seguintes afirmações. G possui um ciclo não trivial, ou então G é uma floresta, tá bom? Então, quando a gente estava falando de grafos orientados, né, que a gente está chamando aqui no curso de digrafos, então os digrafos, ou eu tenho ciclo, ou então é um DAG. Agora, quando eu estou falando de grafos, né, grafos não orientados, então ou eu tenho um ciclo não trivial, ou então o G é uma floresta. Beleza? Uma coisa ou outra. Agora, definição aqui, ó. O que é componentes de grafos, tá? Então, grafos conexos aqui, né? Um grafo é conexo se e somente se, para cada par ST de seus vértices, existe um caminho com origem em S e término em T, tá? Então, por exemplo, ó, esse grafo aqui ele é conexo. Se eu pegar qualquer par de vértices aqui,
vai ter o caminho, ó, do 6 para o 0. Eu tenho um caminho aqui, ó, tá? Eu posso ter vários, aqui eu tenho vários caminhos, né? Tem um caminho que vai aqui por cima e outro que vai aqui por baixo, né? Então, mas tendo um caminho para cada par de vértices do grafo, então eu digo que esse grafo é conexo, tá bom? Aí uma componente de um grafo é o subgrafo conexo maximal, tá? O que é uma coisa ser maximal, tá, pessoal? Maximal é assim, ó, por exemplo, 2 aqui, ó. O 2, ele é um subgrafo conexo, tá? Só que ele não é maximal. Por quê? Porque eu consigo aumentar ele, ó, por exemplo, 0,2. O 0,2, esse grafo aqui, ó, olhando só esses dois vértices e essa aresta, ele é um subgrafo conexo também, né? Só que ele não é maximal, porque eu consigo construir um outro grafo, né? Existe, né, um outro subgrafo aqui dentro desse grafo todo aqui, né? Existe um outro subgrafo que contém o 0 e o 2 e também é conexo. Então, por exemplo, o 0, 2 e o 3. Isso aqui, ó, é um subgrafo conexo também, tá? Mas ele também não é maximal, porque existe um outro subgrafo conexo que contém esses três vértices aqui. Qual que é? É esse aqui, ó, o 0, 2, 3 e 8. Esse subgrafo aqui é conexo. E ele é maximal, porque eu não consigo agora, qualquer outro vértice que eu colocar aqui nesse subgrafo, né, vai resultar num subgrafo que não vai ser conexo. Tá? Se eu colocar o 1 aqui não vai ser conexo, se eu colocar o 4, o 10, o 7, qualquer um que ficou de fora aqui, aí não vai ficar mais conexo. Então, esse aqui é um subgrafo conexo maximal. Então, isso aqui é uma componente desse grafo. Tá? Então, aqui ó, eu não estou mostrando para vocês 4 grafos separados. Tá? Isso aqui é um grafo só. Tá? Só que é um grafo que tem 4 componentes. Tá bom? Que eu acho que às vezes a gente tem uma ideia assim na cabeça, talvez assim, né, mais natural, de que um grafo é alguma coisa, é conexo, né? Mas na verdade não. Então isso aqui tudo é um grafo só, tá bom? E ele tem 4 componentes, tá bom? Então aí você aplica o mesmo conceito, ó. O 4 é um subgrafo conexo, mas não é maximal. Por quê? Porque o 4 junto com o 10 forma um outro subgrafo conexo, mas que também não é maximal, porque se eu colocar o 7 aqui, ó, vai formar esse subgrafo que também é conexo. Agora, esse aqui é maximal, porque se eu colocar mais alguém, aí ele vai perder a conexidade, tá bom? Acho que deu para sacar o que é uma componente aí, tá? De um grafo. E aí, assim, o componente é o nome abreviado, né? Porque, digamos, o nome completo é componente conexa, tá? Então, esse grafo aqui ele tem 4 componentes conexas, tá? Isso eu falo componente no feminino, aqui está no feminino, é uma componente, né? Aqui talvez acho que está no masculino, né? Porque é componente conexo, né? Então, sei lá, não sei se você prefere no feminino ou no masculino, se ficaria componentes conexas ou ou no masculino, componentes conexos. Eu prefiro no feminino, uma componente, tá? Então, esse grafo aqui tem 4 componentes conexas, tá? Ou então, falando no abreviado, né, 4 componentes. Agora um problema que a gente quer resolver, contar o número de componentes de um grafo, tá? Porque às vezes a gente poderia querer saber, esse grafo é conexo ou não é, né? Não é conexo, tá bom, mas quantas componentes tem esse grafo, né? Tá? Isso porque geralmente tem muito problema que a gente quer resolver e que faria mais, assim, o algoritmo ficaria mais eficiente se eu soubesse assim quantas componentes tem o grafo e aí eu aplico aquele algoritmo em cada uma das componentes do grafo, tá bom? Então isso aí seria um exemplo de aplicação aí desse negócio aí de eu querer saber quantas componentes tem um grafo. Tá, então esse grafo aqui tem 4 componentes. E aí como que eu conto, né, o número de componentes? Se a gente estivesse na sala de aula, eu perguntaria, então pausa aí o seu vídeo aí e fica com essa pergunta na cabeça. Pensa num algoritmo para
contar o número de componentes do grafo, né? Vou contar até... não, você pausa o vídeo. Eu vou contar até 3 aqui. Você dá uma pausada e pensa, tá? Então, 1, 2, 3. Beleza. Então, eu tô assumindo que você já pensou no problema. Tá bom. Bom, agora se a gente tivesse interagindo, eu ia conseguir saber aí qual é a solução que vocês pensaram. Agora perde a graça que eu já vou dar a solução, né? Bom, vamos lá. Qual é a solução, né? De novo, né? Parece uma obsessão nossa aqui, né? A gente vai aplicar de novo aquele algoritmo de busca em profundidade, né? Bem parecido com a busca em profundidade. Mas então tá, então deixa eu ver aqui o que eu falo para vocês. Primeiro, né? Acho que a ideia central, ó. A ideia central da busca em profundidade, se eu jogar, né? Lembra que a busca em profundidade que a gente fez, ela começava do vértice de menor rótulo, né? Então eu começo aqui do zero. O que essa busca vai encontrar? Ela vai construir essa arborescência aqui, né? Tá? Aí, ó, terminou. Aí eu vou pro próximo vértice não visitado, o 1, né? Então eu sei que tipo, se sobrou algum vértice não visitado é porque ele está numa outra componente, né? Aí eu começo daqui, aí a arborescência só vai ter a raiz. Aí eu vou pro próximo, o 2 já está visitado, o 3 já está, aí o 4 ainda não está. Então essa é a terceira componente, né? Certo? Aí eu faço lá a busca. Aí ele vai visitar aqui. Aí eu vou para o 5. O 5 não está visitado ainda. Então é uma nova componente. Então é a quarta componente. Aí, tá bom? Então se você rodar a busca em profundidade, toda vez que você encontrar um vértice não visitado lá no começo, né? Lembra que... Cadê? O começo que eu estou falando é aqui, né? É aqui, ó. Nesse laço aqui, ó, de fora, né? Então, nesse laço de fora, quando eu pego e falo que o vértice é a raiz da arborescência, né? Então, se eu encontrei um cara não visitado que vai virar a raiz de arborescência, então esse cara aí é uma nova componente, certo? Então, basicamente, a ideia é essa, né? Tá? Então, agora vamos ver o código, como que fica, né? Então, aqui, ó, no caso... Começando do zero, ó, eu diria que a componente, eu vou dar rótulo para as componentes, né? Então a componente de rótulo zero vai ser a arborescência que eu construo a partir do zero, que ela é composta por quem? Pelo vértice 0, pelo 2, pelo 3 e pelo 8. Tá? Então esses que vão ficar com rótulo zero aqui. Depois a próxima componente de rótulo 1 vai ser a que tem só o vértice 1. Né? Depois, a próxima componente, ela começa no 4, né? Então ela vai ter o 4, 10 e o 7, ó. Então com rótulo 2, né? O 4, o 7 e o 10. E aí a última componente, com rótulo 3, é a que tem o 5, o 6 e o 9. Então vamos ver aqui, ó. 5, 6 e 9, com rótulo 3. Tá bom? Então é isso que o algoritmo vai fazer, tá? Então vamos ver aqui, ó. De novo, aquele mesmo algoritmo, aquela mesmo esqueletão lá, né? Então, primeiro, agora o nome do vetor que a gente está usando aqui é CC, né? De componente conexa, né? Então eu coloco... Ixi, a bateria vai acabar. Deixa eu correr aqui para botar na tomada. Ai! Eu sei que o aviso vem aqui meio em cima da hora, quando a bateria já está bem no final. Vamos lá, pelo menos... Pelo menos não é notificação do Tinder. Então, beleza. Ó. Aí eu vou colocar -1 para indicar que eu ainda não encontrei aqui eu não coloquei o rótulo de a qual componente esse vértice V pertence. Aí vou para aquele laço lá, eu falo, ó, se você não está ainda em nenhuma componente, aí eu faço a chamada recursiva para você, e aí eu vou ter essa variável aqui do ID, que é o rótulo da componente. Tá? Então eu vou rotular a primeira componente com 0, a segunda com 1, por isso que tem esse mais aqui, tá bom? E assim por diante, né? A primeira com 0, a segunda com 1, a terceira com 2 e assim por diante. E aí essa função recursiva aqui, ela vai ter aquela mesma cara lá de antes, ó. Então eu vou lá, né, visito o vértice, né? Só que agora o visitar é colocar o rótulo nele aqui de a qual componente ele pertence. Olho para os vizinhos dele, se ele não está em nenhuma componente ainda, eu faço a chamada recursiva para ele.
tá bom? Então é o mesmo algoritmo, vai dar a mesma complexidade, tá bom? E é isso, finalizamos a aula, tá? Então a moral da história aqui, pessoal, é que assim, vocês estão vendo quantos problemas a gente consegue resolver com a mesma ideia aí da busca em profundidade, tá? Então a gente já falou de ciclo, caminho, né? Agora está contando o número de componentes, né? A gente começou de grafos, agora a gente passou para grafos não orientados, mas ainda essa ideia da busca em largura a gente está vendo que resolve aí várias coisas, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.